Conosco no Jornal da Band, ao vivo, sempre atendendo aqui aos pedidos do Jornal da Band, o jornalismo também prestando contas e informação a você, ouvinte do Jornal da Band, deputado federal Vitor Lippe, ex-prefeito Vitor Lippe, conosco no Jornal da Band. Deputado, são muitos os assuntos, hein? Sucinto hoje para a gente poder falar sobre muitos dos assuntos, e eu vou começar para falar sobre a reforma tributária. O senhor que é um grande entusiasta da reforma tributária, o ministro da Economia, Fernando Haddad, esteve essa semana em Brasília, enfim... Prazo da reforma tributária, os textos serão votados, está todo mundo preocupado com as definições das alíquotas, embora o caminho a ser percorrido já está praticamente tudo pronto e tudo claro, mas as alíquotas ainda não, né? As atividades que serão ou não beneficiadas, as atividades que irão ou não pagar mais ou menos impostos, tudo isso ainda não está claro. Enfim, o senhor está convicto que até o final de 2024 nós já estaremos com todos esses dados, com todas essas informações prontas? Bom, boa noite, Paulo Roberto, Douglas Vale, toda a equipe aqui da Rádio Band, aos ouvintes. Esse é o grande tema do país, né? É a chamada reforma das reformas, ou a reforma mãe, porque todos nós sabemos que isso... o nosso sistema tributário é o pior do mundo, o 184 pior do mundo, e a gente costuma dizer, viu, Paulo Roberto, que a gente acostumou com o inferno, porque realmente o nosso sistema tributário ele é muito ruim, muito prejudicial às empresas, indústria, exportação. Ele é muito inseguro, ele cria muita judicialização, isso criou milhões de ações que hoje também acabam prejudicando o andamento da justiça brasileira. Isso trouxe um passivo muito grande vamos dizer, para as empresas, enfim. E a gente precisa corrigir isso, porque é muito mais caro produzir no Brasil do que lá fora. Para vocês terem uma ideia, um produto aqui no Brasil, em média, e produto é tudo que você compra no supermercado, na loja, no shopping, né? Tudo, as roupas, calçado e tal. Em média, nós temos aqui uma carga tributária superior a 40%, é a maior do mundo. A média do mundo é 20%. Na China é 9%, nos Estados Unidos é 9%, no México é 17%, e aqui é mais de 40%. Então, se baixar para 27% já melhorou, porque é mais de 40%, então a gente vai ter possivelmente uma redução de 30% a 40%. Nós aqui, nossa casta aqui, vamos dizer assim, a gente vai sentir isso de verdade nas gôndolas, nas prateleiras? Sim, lógico que não vai cair 30%, 40%, porque o tributo não significa o valor final do produto. Sim. Isso porque você tem outros custos, mas a ABIMAQ acredita, pelos estudos que a gente tem, eu faço parte dessa frente parlamentar das indústrias de máquinas e equipamentos, que isso vai significar um custo 10% menor. É bem possível que isso se reflita nos produtos, o que vai ser muito bom. Por quê? Porque aí nós vamos enfrentar melhor, Paulo Roberto, os produtos que vêm de fora, importados. Se a gente reduz o custo aqui, a gente consegue ter um preço para competir com o que vem de fora. Exatamente. E por conta do Brasil ser o local onde o custo de produção é o maior do mundo, nós estamos perdendo as nossas indústrias. Nós perdemos 10% das indústrias nos últimos 10 anos, e o Brasil, que era a 8ª indústria mais importante do mundo, Paulo, caiu para a 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª do mundo. E se a gente não fizer a reforma tributária, nós vamos perder muito mais nos próximos anos. Mas vota até o final do ano? Sim, bom. Então, agora, essa etapa é fundamental. Há um acordo entre o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e é um acordo que já foi explicitado várias vezes, nós aprovarmos ainda esse ano, apesar das eleições e tudo mais. Isso é essencial para que a gente possa ajudar as indústrias, as empresas a voltarem a crescer, gerar milhões de empregos, e os investimentos já começaram. Só da gente ter aprovado a primeira etapa da reforma tributária, mudando a Constituição, que é a mudança mais importante, agora nós vamos fazer as regras... Os ajustes. Os ajustes. Mas essa regra principal, você viu que nós tivemos o maior anúncio, o maior investimento industrial da história do Brasil, foi 130 bilhões do setor automotivo. E o setor automotivo não está fazendo isso vamos dizer, porque gosta do governo, porque ele faz cálculo e ele acredita que agora é melhor investir no Brasil. Por isso, nós estamos tendo o maior investimento da história da indústria do Brasil para os próximos 5 anos. Isso nos dá confiança que nós estamos no caminho certo. Na sequência, vem o quê? As autopeças, porque é aumentando os investimentos das indústrias. E o que a indústria acredita? Que agora ela vai conseguir ter um custo menor e vai conseguir passar a exportar muito mais também para o mundo. Então, nós estamos no caminho certo. Lembrando para a população que, infelizmente, isso não entra imediatamente
a trazer todos os benefícios, porque ainda tem algumas etapas pela frente. Mas a mais difícil nós já passamos e eu espero continuar na comissão. O início é 2026, né? 2026 começa a transição, né? A transição dos impostos federais. Os impostos, na verdade, para a gente ter a conclusão, vai ser 2032. Mas eu acho que isso nós vamos lutar para ver se a gente consegue reduzir para 2028. Dá para fazer em 4 anos. Agora, deputado, na contramão, ontem o STF, o ministro Zanin, acabou com uma decisão que pegou muita gente de surpresa, os empresários de surpresa, com relação à desoneração da folha, que foi algo que foi muito discutido com o governo federal, com a própria Câmara Federal, e ontem o STF interferiu em uma decisão da Câmara, a qual o senhor faz parte. Conversou com seus pares, porque aí é mais uma crise entre o governo e o Congresso. Sem dúvida. E num momento crítico, porque nós precisamos avançar na reforma tributária, tem os vetos do governo, então, e sempre você tem matérias importantes. Então, quando você cria um conflito, você cria um risco. E é natural que essa atitude do governo, ela cria realmente um impasse que me preocupa, né? Nós precisamos aprovar isso para ajudar o Brasil. E essa matéria, como você falou, da desoneração da folha, para quem está nos ouvindo, já há 12 anos atrás foi criado um incentivo aos 17 setores da economia que mais empregam no Brasil, e essas empresas elas pagam uma alíquota um pouco mais baixa da Previdência para os seus trabalhadores. Na prática, o que aconteceu? Essas empresas conseguiram crescer até mais do que a média das outras, o que foi bom, gerou muitos empregos. À medida que você tira esse benefício, você aumenta o custo para essas empresas e, obviamente, que isso pode trazer risco de desemprego ou, vamos dizer, de estabilidade de emprego que nós temos hoje. Então, como nós defendemos o emprego, nós já discutimos isso, o governo vetou, nós derrubamos o veto do governo e agora, infelizmente, o governo resolveu judicializar. Isso é muito ruim. Logicamente que ainda não houve uma palavra final do STF, foi um ministro que votou contrário à matéria. Nós esperamos, lógico, que vamos recorrer até para que isso vá para o plenário, para que haja uma avaliação agora colegiada do STF, mas eu não tenho dúvida, as reações da Câmara vêm e do Senado na sequência também. Deputado, é isso que eu ia entrar exatamente nesse tema com o senhor. O quanto isso pode atrapalhar agora o andamento das decisões Câmara, Senado, com o governo federal? Afinal de contas, já teve a votação do veto foi vetada. Ela já não houve e aí já frustrou boa parte dos deputados na Câmara dos Deputados. E aí chega essa questão até o Senado. Quer dizer, reoneração, desoneração e tudo mais. Quanto isso pode atrapalhar a partir de agora? Nós estamos num ano eleitoral. Sim. Quanto isso pode atrapalhar o andamento das coisas em Brasília? Tem várias matérias que do governo estão lá na Câmara Federal e no Senado. É óbvio que isso acaba criando um problema para o governo. Eu não acredito que isso vai criar um problema sério em relação à reforma tributária, porque a reforma tributária não é do governo. É do Parlamento Brasileiro, é do Brasil. Então, isso já é anterior a esse governo, a reforma tributária já estava pautada, estava sendo discutida, e essa é uma matéria que, acredito eu, não vai acabar sendo um impedimento. Mas tem outras matérias que o governo considera relevantes, que eles certamente vão ter dificuldades, vão ter que sentar para dialogar, porque isso foi uma desconsideração, um desrespeito muito grande a essa matéria que já estava sendo, ou que já foi definida e redefinida pelo Congresso Nacional. Até o presidente Pacheco, o presidente Lira, estiveram em conversas essa semana, Paulo Roberto Júnior, com o presidente da República, o café com jornalistas do presidente da República falando sobre isso, né? Eu não vejo que nós temos aí algum conflito. Mas a Câmara, o presidente da República precisa muito mais da Câmara do que vice-versa. Precisa muito mais do Senado do que vice-versa. A gente já percebe que, nesse momento, o cenário em Brasília começa a pegar um pouquinho mais de fogo. Até numa pré-votação de reoneração, de desoneração, de reforma tributária. Por isso a pergunta, quanto isso pode atrapalhar? Porque realmente parece que o negócio não está tão amistoso assim, né? Piorou bastante. E piorou ontem, né? Porque essa medida, na verdade, do ministro aconteceu ontem, essa judicialização, que a gente não esperava, a verdade era essa. A gente acreditou que essa matéria já estava pacificada. Eu não tenho dúvida, isso vai criar muito mais problemas para o governo, que vai ter que reorganizar, rearticular esse relacionamento que ele precisa ter com o Congresso Nacional.
Agora, deputado, ainda em cima dessa questão do governo, né, essa semana o que chamou muito a atenção foi a forma como o presidente chamou a atenção do ministro da Economia e do seu vice, que é o seu amigo Geraldo Alckmin, de forma pública, né? Havia necessidade de tudo isso? Eu acho que foi uma força de expressão, até porque todo mundo sabe que o ministro Alckmin trabalha muito, mas muito mesmo. Todos vocês conhecem o ritmo do ministro, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, o vice-presidente, né? Inclusive aos finais de semana, né? Domingo pela manhã é comum ele ligar para a gente, ele tem um ritmo muito forte. Então, o presidente falar isso, que ele precisa dar uma acelerada, foi realmente lamentável, né? Mas eu acho que isso não muda em nada, porque o ministro Alckmin tem uma convicção muito grande, ele está tendo uma boa pauta, vocês viram o projeto Mover, é um projeto bastante avançado em relação, inclusive, à questão da descarbonização, as novas tecnologias, as próprias mudanças no BNDES, priorizando os recursos do BNDES para a digitalização das empresas pequenas e médias no Brasil, que é fundamental, a questão também das energias renováveis, dos combustíveis, dos biocombustíveis no Brasil, quer dizer, as agendas estão adequadas, eu acredito que o governo está acertando nisso, ele erra em outras coisas, mas na agenda da reindustrialização, da neoindustrialização do Brasil, ele está no caminho certo por conta, inclusive, dessas pautas terem sido construídas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Outro assunto que chamou bastante atenção, um assunto bastante polêmico também, foi com relação ao DPVAT. A volta, a obrigatoriedade do DPVAT. O senhor votou favorável ou contrário? Votei a favor e eu vou explicar, Paulo, por que eu defendo o DPVAT. Pelo seguinte, eu sou médico, vocês sabem, eu trabalhei muitos anos Antes no do SUS. senhor trazer a explicação, tem um áudio de um ouvinte vamos que lá. chamou a atenção, chegou há poucos instantes, momentos antes da gente começar essa edição do jornal, quando a gente falou que o deputado Vitor Lippe estaria aqui, e o ouvinte enviou um áudio questionando essa questão do DPVAT. A gente tem recebido vários. Não, é até bom para a gente poder esclarecer. Explicar um pouquinho. Então vamos acompanhar o que disse o ouvinte. Boa noite, pessoal da Band. Boa noite aos ouvintes da cidade de Sorocaba. Boa noite também ao deputado Vitor Lippe. Deputado Vitor Lippe, eu sei que o senhor é especialista no assunto a respeito do seguro obrigatório. Mas para mim, deputado, já existe imposto demais no Brasil. O senhor ainda defende mais um imposto, deputado? Não faça isso não, pelo amor de Deus. Eu sou o Emílio das Candeias, que vos fala, da cidade de Sorocaba. Boa noite. Muito bem. Bom, Emílio. Seu Emílio. Seu Emílio, eu respeito naturalmente, a gente não está aqui para aumentar os impostos no Brasil. Acontece que o DPVAT, eu que sou médico e conheço isso há muitos anos, eu estou sempre nas áreas de urgência e emergência, a gente está sempre atento às questões e eu estou na vida pública para ajudar as pessoas mais humildes, porque quem tem convênio, eu não vou lutar para os hospitais privados, eu ajudo os hospitais públicos, né? Eu ajudo o SUS, eu ajudo os programas sociais, eu ajudo as pessoas a ter mais emprego, né? Quem é rico não precisa de emprego, né? Já tem empresa, já tem um monte de coisa. Então, sempre a visão que eu tenho é uma visão social, uma visão da gente ter um país mais justo, mas que ao mesmo tempo seja mais desenvolvido, ajude as empresas a crescer, porque é isso que movimenta a economia. Eu não sou uma pessoa, que nem a esquerda pensa, não, vamos só ampliar os programas assistenciais. Não, a gente precisa também produzir mais, ajudar quem produz, ajudar quem dá emprego, porque é isso que movimenta o país para a gente poder fazer também os programas sociais. Portanto, eu não sou assistencialista, eu entendo que a gente tem que ter desenvolvimento econômico para ter desenvolvimento social. E o DPVAT, eu vou explicar a importância do DPVAT. O DPVAT hoje é a oportunidade, Paulo Roberto, da gente ajudar as dezenas de milhares de vítimas do trânsito. Vocês sabem, 1/3 da população brasileira, 1/3, são pessoas que têm, vamos dizer, baixíssima renda. Né? São pessoas que têm risco social elevado, que estão fazendo parte dos programas sociais. Uma outra, 1/3 da população ganha 2 salários mínimo e meio, que é muito pouco também. Certo? Nós gostaríamos que todo mundo tivesse uma renda muito maior no Brasil. Portanto, a maioria dos brasileiros tem baixíssima renda ou baixa renda. E sabe quantas pessoas são vítimas de acidente no país? São 40 mil mortos. Essas pessoas que morrem, a grande maioria delas não tem dinheiro para pagar o enterro.
que custa R$10.000. Como é que uma pessoa que não tem, que ganha R$1.000, R$1.500, R$2.000, como é que ele vai pagar 10 mil ainda para enterrar alguém? Que é uma tragédia. Ele não tem dinheiro para isso. Então, o DPVAT serve para isso, para ajudar as pessoas humildes, as pessoas carentes, as pessoas que não têm condição. E não é só isso. Esse morreu, infelizmente. Mas tem os 100 mil sequelados por ano. São pessoas que ficam com lesão no braço, na perna, na coluna, com problemas ortopédicos importantes e que não tem convênio para tratar. E essas pessoas precisam voltar a trabalhar, porque senão elas passam fome. Então, o DPVAT serve para isso, para ajudar a pagar aí 10 mil, 12 mil, 8 mil reais, para ajudar no enterro, no velório, na fisioterapia, para as pessoas voltarem a trabalhar. Portanto, é uma questão humanitária. Eu não defendo Qual é o custo imposto do nem DPVAT nada hoje? disso. Eu acho que é R$100, não sei, ou menos por Anual. pessoa. É, anual. Então, é uma contribuição de cada um, na verdade, para a gente poder dar uma assistência para as pessoas humildes. Eu não vou usar o DPVAT, eu tenho convênio, se eu tiver um acidente, eu vou tratar. Mas, e quem não tem? Esse é o meu pensamento como médico, é um pensamento humanitário e social. Deputado, então, mas eu vou defender por esse motivo. Eu vou trazer uma questão aqui, e inclusive nós discutimos isso durante a tarde aqui na redação do Jornal da Band. É o seguinte, hoje, para você ter um carro um pouco mais novo, eu não estou dizendo um carro aí a partir de 2014, 2015, 2010, você paga o IPVA, são 4% do valor venal do carro. Vou usar um exemplo meu, eu tenho um carro 2015, o carro hoje está avaliado em aproximadamente R$40 mil. Eu pago 4% desse valor de IPVA. São aproximadamente, me ajuda aí, Paulo Roberto, R$1.600. R$1.600, pagam mais o licenciamento do veículo em torno E de o seguro, 180, né? Porque exatamente, risco R$180 em média o valor do licenciamento do carro. Aí chega o seguro, o seguro que a gente precisa pagar, o seguro obrigatório, o DPVAT. Isso não dava para existir uma lei, e aí fica um embate para vocês, deputados estaduais, federais, enfim, para que esse valor que é pago do IPVA, do licenciamento do carro, porque você compra um bem, você já paga 2 tipos de impostos para poder ter esse bem, e esse valor ser, de alguma forma, distribuído para aí sim entrar com o DPVAT, para aí sim, ou até que o DPVAT não ficasse na mão do governo, e isso fosse aberto, mercado aberto, e com um teto, enfim, regulamentado, com um teto, para que não onerasse mais, e aí entendendo um pouquinho do que está dizendo o ouvinte. Você tem razão, Douglas. A gente sempre reclama que a gente paga mais do que recebe, né? Vamos dizer assim. Muito mais. Gente acaba não tendo um retorno que a gente gostaria. No entanto, essa solução não é tão simples. Eu vou explicar por quê. Porque nós estamos falando de alguns impostos que são federais e outros são estaduais. E que uma parte disso vai para os municípios. Então, você teria que tirar dos municípios, tirar dos estados e tirar, talvez, do governo federal. Então, Só para passar não é muito fácil fazer não? isso, né, quando você fala vamos dizer, dos impostos. Então, os impostos são bastante complexos. Enquanto isso, não é justo que a gente deixe as pessoas desassistidas, volto a dizer, porque são pessoas que precisam muito desse recurso, né? E eu não poderia, de forma nenhuma, negar isso para as pessoas mais humildes do Brasil. Legal, deputado, são 6h50 para a gente finalizar aqui no PIC. Vamos lá. Tem que falar sobre as eleições municipais, né? Nós estamos acompanhando aí uma disputa de força entre o PL e o Republicanos, né? Do prefeito Rodrigo Mangue, o PL do deputado Danilo Balas, deputado Jefferson Campos, do secretário Derrite, enfim. E nós estamos acompanhando isso muito de perto e estamos entendendo que isso talvez tenha uma ruptura aí, que esse acordo talvez não vá prosseguir até o final. Qual é o papel do PSDB nesse momento? O PSDB pretende lançar candidato? Não pretende lançar? Vai apoiar um desses partidos? Vai estar junto com um desses 2 partidos? Enfim, qual que é o posicionamento hoje do PSDB em Sorocaba? Tá. Paulo, antes disso, eu queria deixar uma mensagem para todos os motoristas de aplicativo aqui de Sorocaba. São mais de 20 mil. É incrível, né? No Brasil, são mais de 1 milhão de motoristas de aplicativo. E essas pessoas que estão trabalhando lá, esses trabalhadores, se dedicam muito, trabalham de manhã, de tarde, de noite, para melhorar um pouquinho a sua renda. Muitos estão vivendo disso já. Sim. São pessoas que, às vezes, com esse recurso, ajudam a pagar o aluguel ou a faculdade do filho ou a sua própria faculdade. É um esforço muito grande desses trabalhadores, dessas pessoas, para poder ter uma renda um pouquinho melhor.
nesse sentido, tem um projeto do governo, né, que quer regulamentar. E eu tive reunido aqui com as lideranças aqui de Sorocaba. Uma das lideranças importantes aqui é um motorista de aplicativo chamado Samuel. Tive também com algumas mulheres que trabalham aqui com o aplicativo, que também são líderes, né, de representação. E eles disseram que eles não concordam com esse projeto do governo de regulamentação, que isso, em vez de melhorar, vai piorar. Então, eu queria aqui dizer que eu vou votar contrário a esse projeto, né? Tem um outro projeto de um deputado, que é o Daniel Agrobon. Eles apoiam esse projeto. Então, eu queria dizer aqui da minha manifestação já, nós vamos fazer, inclusive, eu participei em Brasília de todas as audiências públicas, dizendo que nós só temos que aprovar alguma coisa que ajude os motoristas de aplicativo. Se for piorar, de jeito nenhum. E a outra questão, nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, também nos posicionando com clareza, sempre em favor dos motoristas de aplicativo, que estão fazendo um trabalho muito importante. Eu mesmo sempre sou muito bem atendido, acho que vocês também, cada vez as pessoas estão usando mais esse serviço importante, né? E também nós vamos estar montando agora, eu já conversei com a Comissão de Desenvolvimento Econômico lá de Brasília, que eu faço parte, sou membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, e nós vamos fazer uma audiência pública conjunta com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, vai ser a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, para a gente discutir essa questão da regulamentação dos motoristas de aplicativo, a quem eu deixo um grande abraço aqui e o nosso respeito, e nós vamos estar atentos a esses milhares e milhares de trabalhadores que lutam com muita dedicação. Deputado. E as eleições? Bom, vamos lá. Nós tínhamos praticamente um candidato só aqui em Sorocaba, dois, né? Nós tínhamos um candidato do PT e tínhamos, pelo menos que nós temos conhecimento. E também o prefeito Manga, que pleiteia a sua reeleição. E agora nós estamos sabendo que deveremos ter mais um candidato, né? Que é o deputado Danilo Bala. Então você já está rachando os dois, então. Ele me ligou, dizendo que ele tem essa intenção, tudo mais. Nós estamos aguardando que ele anuncie isso, né? Mas, sem dúvida, isso pode ser mais uma alternativa de candidatura aqui em Sorocaba. O PSDB queria ter um candidato, não conseguiu. O nosso candidato era o Flávio Amar, e vocês sabem, e o Flávio acabou desistindo por motivos pessoais, o que eu lamentei profundamente, porque é uma pessoa muito bem preparada, capacitada, mas infelizmente nós não tivemos. Né? Oi? Deixou o Ninho Tucano recentemente. Pois é, e deixou ainda o nosso PSDB, que não está no seu melhor momento. Mas o PSDB tem história, tem quadro, e nós estamos organizando aqui em relação às eleições, embora a gente não tenha um candidato a prefeito, nós teremos certamente aí, e estamos trabalhando para ter 2 vereadores aqui. Um com certeza e o segundo depende da nossa organização. Como eu gosto muito de planejamento, e a gente vai dar uma boa condição aos nossos pré-candidatos para que eles possam ter um bom desempenho aqui, capacitá-los, orientá-los, repassar o conhecimento que a gente tem. Mas o PSDB vai ter que escolher um caminho, ou o PL ou o Republicano. Possivelmente a gente vai discutir isso. Nós estamos aguardando, porque não há ainda uma definição desse quadro. Eu já disse lá atrás que nós tivemos várias vezes o convite... Deputado? Sorocaba tem autonomia ou é algo que o senhor precisa se reportar a Brasília, Sim, por exemplo? não necessariamente. Não. O que nós temos, uma federação com cidadania. Isso sim, aí nós estamos coligados. Mas essa definição, normalmente, ela é feita regionalmente ou em cada estado, em cada prefeitura, no caso, né? Então, a gente não vai ter uma vinculação necessária, uma decisão superior. E eu acredito que isso poderá, obviamente, criar um fato político importante na cidade. Já havia aí uma pressão para que a gente apoiasse aí o prefeito Manga. Eu disse que não, que o PSDB ia ser um partido independente, né, e que nós queríamos apenas ter os nossos candidatos, mas se tiver algumas mudanças, obviamente que nós vamos fazer uma análise do quadro, até para que a gente possa ter algum direcionamento. Mas isso precisa ser discutido internamente. Por enquanto, o nosso foco é para a gente fazer 2 vereadores aqui, é para isso que nós estamos trabalhando. Inclusive, amanhã pela manhã nós vamos ter uma reunião de ajudar esses nossos pré-candidatos para eles terem o melhor desempenho possível. Tá certo. Esse é o deputado federal Vitor Lippe conosco nessa edição do Jornal da Band.